religiosidade. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes em nossa sede, arte, história, Uma catedral é a sede da igreja, a igreja mãe, de onde o bispo, governa a igreja, de onde emana toda a ação pastoral. O grande mérito de uma igreja como a Sé é ela ser como um livro. Você pode abrir e ler toda a história religiosa e toda a história construtiva de Belém. A Igreja Catedral guarda no seu interior um acervo histórico. Não poderia ser diferente, pois ela foi edificada no ano de 1748. A construção do século XVIII deu identidade para Belém. E as nossas identidades são também as nossas igrejas. Uma igreja com mais de 300 anos. O Encantos de hoje convida você a conhecer a Catedral Metropolitana de Belém. Aqui aconteceram solenidades que marcaram a evangelização na Amazônia. Um templo histórico e artístico que revela parte da identidade do povo da capital paraense. A Catedral Metropolitana de Belém materializa para a historiografia a memória do início do processo de ocupação da Amazônia pelos portugueses, a chegada desses colonizadores, a expansão do espaço ocupado. A beleza do templo de hoje, que reúne elementos de diferentes estilos da estética artística, não é a do século XVII. Ao longo dos séculos, desde a primeira igrejinha construída aqui, provavelmente de barro e de palha, inúmeras reformas foram realizadas. Mudanças que marcaram suas épocas, registros de transformações que representam o pensamento de um tempo, resquícios de materiais artísticos que se perderam ao longo da história. Território de fé que compõe a marca da identidade de um povo.
dinâmicas religiosas, sociais e culturais que fazem do espaço inerte templo de vida. Levantar dados sobre o passado de uma sociedade não é tarefa fácil. Reverenciar quem o construiu é dever de quem reside no presente. A memória dos antigos é trazida de outro tempo, como herança para a religiosidade praticada no hoje. Por aqui passaram bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos que consolidaram devoções que se mantêm até hoje. No segundo domingo de outubro, partem da catedral milhares de fiéis, numa manifestação devocional que o mundo inteiro admira. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida pelos romeiros que peregrinam pelas ruas de Belém. A catedral está no ponto de partida da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Para entendermos como a Catedral Metropolitana de Belém se consolida no espaço, os acontecimentos que permeiam sua construção e suas reformas até a significação que temos hoje, é preciso buscar a chegada dos primeiros evangelizadores na Amazônia. Fundada em 12 de janeiro de 1616, considerando o território da Amazônia Legal estabelecido hoje, Belém é a sede da primeira diocese da região. O Forte de Santo Cristo, hoje Forte do Presépio, é o ponto de desembarque da coroa portuguesa e das missões religiosas que vinham para evangelizar. A Amazônia, no século XVII, ela ocupa um lugar de segundo plano no aspecto da ocupação portuguesa, já que ela está muito concentrada no Nordeste brasileiro. A partir de 1615, você tem uma expedição específica que coloca como Cabo Norte, não se chamava Amazônia naquele momento ainda, como Cabo Norte, como um ponto importantíssimo para ser delimitado e povoado pela presença de outras nacionalidades, em especial franceses e holandeses aqui. O visitante que chegar nesse espaço que hoje nós estamos e chamamos de Catedral de Belém, que é a Igreja da Sé, se ele transportar ali a porta e olhar para a sua direita, ele vai ver o Forte do Presépio. E é justamente lá que nasce a primeira edificação religiosa, que é a Capela de Santo Cristo. Infelizmente, pela própria precariedade que ela foi construída, ela não nos deixou elementos suficientes para que ela fosse erigida, construída novamente. A partir dessa construção, que é a Capela de Santo Cristo,
você tem um lento processo de ocupação nessa direção que vai para a Igreja do Carmo, onde se resolve dar um pedaço de terra à Ordem Carmelita, onde você tem a primeira rua de Belém. Insisto, lentamente esse processo vai ser dado na construção de outros espaços. E aí que outros espaços são esses? São a Capela de São João, depois a Igreja de São Francisco Xavier, que depois vai mudar de nome para Santo Alexandre, e esse espaço de Nossa Senhora das Graças. A chegada do Evangelho aqui, né, podemos dizer, vem junto com todo o processo de conquista e de colonização, né, da Amazônia, de expansão, né, dessa conquista por todo o sertão amazônico. Como um marco histórico, começa aqui nesse lugar. Embora os portugueses eles já vinham de outras frentes, como, por exemplo, o Maranhão, né? A gente sabe que quando os franceses chegaram no Maranhão, eles chegaram até a costa ali do rio Caeté, né, Bragança, e depois os portugueses foram chegando através desse processo de conquista em São Luís e depois aqui. E, evidentemente, junto com todo esse aparato, né, militar, esse aparato político, vinha um aparato eclesiástico também, né? Não se pode absolutamente negar isso, porque era uma realidade própria do contexto histórico da época. Não tinha como pensar diferente uma chegada da igreja aqui fora desse contexto, desse aparato, né, de todo esse chamado esquema de cristandade que havia, né, mesmo porque havia o sistema de padroado, em que a integração igreja-estado era muito grande. É necessário dizer que os portugueses, né, que aqui chegaram, os militares, os soldados, os administradores, todos eles eram católicos, né? Então eles traziam também consigo as suas devoções, né? Possivelmente os soldados que vieram junto com Castelo Branco, eles tinham uma espécie de confraria, né, de irmandade também chamada, e por isso que eles estabeleceram dentro do forte aqui uma capela dedicada a Cristo, e aqui eles faziam suas orações, né? Segundo Dom Alberto Ramos, na esquadra do Castelo Branco veio um padre, né, também, e esse padre então possivelmente iniciou as primeiras missas aqui, as primeiras expressões de devoção, de religiosidade católica aqui, né, dentro deste prédio. E depois, evidentemente, com a conquista, a pacificação dos índios, eles então começaram a construir, né, o povoado, a vila e, evidentemente, aquilo que hoje é a catedral, que era a igreja dedicada à Nossa Senhora da Graça. 1617 é que chegaram aqui os franciscanos, né? Então os franciscanos se estabeleceram aqui próximo, depois se estabeleceram onde hoje é o Colégio Santo Antônio, né? E aos poucos foram chegando outros, os carmelitas em 1626, os mercedários trazidos pelo Pedro Teixeira, né? Quando foi até Quito, até o Peru, né? Trouxe de lá os mercedários que eram espanhóis. E os jesuítas só chegaram aqui, assim, efetivamente em 1652 para estabelecer a sua missão. Então, essas ordens religiosas, cada uma tinha o seu espaço aqui na cidade, né? Se nós formos olhar hoje, onde eles se estabeleceram, nós encontramos essa presença, como marco dessa presença, as igrejas, né, que eles fizeram, ou algum prédio, né, como é o caso do Colégio Santo Antônio, como é o caso da Igreja do Carmo, Igreja dos Mercedários, e aqui esse complexo, né, que hoje é o Museu de Arte Sacra, a presença dos jesuítas. Ainda houve mais duas presenças franciscanas aqui de províncias diferentes, chegaram no final do século XVII, outra no início do século XVIII, é onde hoje está aquele complexo joalheiro, né? São José, ali tinha um convento, uma missão, né, dos franciscanos, e onde hoje é o arsenal ali, né, o arsenal de Marinha, onde o Mangal das Garças, ali também estava estabelecida uma missão de outra província franciscana.
Aqui, mercedários, carmelitas, franciscanos e jesuítas tiveram papel fundamental na rota de evangelização. Em 1750, nós vamos ter aqui em todo o território amazônico cerca de 63 missões, né, repartidas entre essas 4 ordens religiosas. Não se pode, eu vou sempre ressaltar isso, perder de vista que a evangelização ela deve muito aos leigos também, né? Através das suas irmandades, confrarias, em geral, essas ordens religiosas, elas tinham esse segmento leigo, né? Os carmelitas tinham, os franciscanos tinham, e os jesuítas e mercedários eles não têm a chamada ordem terceira, né? Mas eles acompanhavam também, né, essas expedições, né, de leigos e leigos que iam por aí por dentro da Amazônia. Então, esses leigos estabeleceram a devoção, a piedade popular, né, suas devoções particulares. O fato, né, de a gente ter aqui uma devoção assim, tão grande a Nossa Senhora de Nazaré, né, a gente geralmente atribui aos jesuítas essa devoção trazida para cá. Isso não é verdade. Os leigos que vieram, né, daquela região de Portugal que trouxeram essa devoção para cá, estabeleceram-se na vigia e lá essa devoção de lá e a partir de lá ela se espalhou. Depois os jesuítas, quando foram para lá, então eles deram, né, animação maior a essa devoção, né, Nossa Senhora de Nazaré. Mas tudo isso nós devemos a essa presença, né, de leigos católicos que deste forte, primeiro lugar da presença portuguesa é o primeiro lugar também da presença católica aqui nessa região. Segundo pesquisadores, nas primeiras igrejas e capelas erguidas em Belém no século XVII, foram usadas taipa de mão ou de pilão e cobertura de palha, materiais frágeis que justificam as inúmeras reconstruções que vieram depois. Há registros da existência de olarias. O uso de telhas de barro aparece primeiro na igreja de São Francisco Xavier, hoje Santo Alexandre. As paredes não teriam suportado o peso da cobertura e trariam ao chão o templo religioso. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça, dedicação dada à pequena ermida de barro e palha que antecede o título de Catedral de Belém, passa distante da magnitude de sua forma atual, que começou a ser erguida em 1748. As igrejas dificilmente se enquadram num só estilo, porque elas têm uma construção ao longo, ela acompanha a construção das cidades. Então, através de uma igreja, na verdade, tu podes ler a história da arquitetura, ler a história da cidade, ler a história da comunidade religiosa que a manteve. Então ela aparece, ela tem detalhes, já no período neoclássico, ela tem detalhes coloniais, ela tem detalhes que são mais barrocos, e ela vai se construindo até chegar aos nossos dias com o esplendor que ela chegou depois da última restauração. Para além dos aspectos históricos e arquitetônicos, entrar numa igreja como essa faz surgir no sujeito do seu tempo uma experiência que só pode ser explicada pela religiosidade que emana daqui. A igreja de São João Batista já serviu como Catedral de Belém. Você sabia disso? Essa e outras informações sobre a história da igreja você confere no próximo bloco.
Entrar aqui para os ávidos por conhecimento sobre as experiências humanas pode significar uma volta ao passado. Estar neste espaço silencioso é oportunidade de vivenciar experiências de espiritualidade. A igreja, antes de qualquer outra coisa, ela é uma obra voltada para o trabalho pastoral evangelizador. Uma catedral é a sede da igreja, a igreja mãe, de onde o bispo, governa a igreja, de onde emana toda a ação pastoral. Ela pode ser um ponto turístico de observação da arte, da arquitetura, de tudo aquilo que existe, do órgão, que é uma maravilha. Mas a igreja ela não se resume só a isto. Quantas vezes querem fazer da catedral um simples ponto turístico onde desconsidera a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui na catedral nós temos diariamente a adoração ao Santíssimo Sacramento, para dizer que essa igreja monumental, histórica, ela não é só bela pela sua arquitetura, mas porque nela existe Jesus. E Jesus está presente nela. Imagens sacras, telas, os altares laterais e a interação das pessoas com esses elementos fazem a essência da igreja. A palavra sé, como se costuma também denominar a catedral, vem do latim sedes, que significa assento ou cadeira. A cadeira ou cátedra do bispo está no interior da igreja. É de onde o pontífice oficia solenemente. A cátedra de Belém está no altar-mor e já foi utilizada pelo Papa João Paulo II. O pároco de uma catedral é o bispo. Ele é o pastor da igreja de Belém e na catedral, sendo ela a igreja mãe da arquidiocese, o senhor bispo tem a sua cátedra. A imagem de Nossa Senhora da Graça, que faz referência à dedicação da paróquia que recebeu o título de catedral, permanece na frente da igreja. É um dos títulos mais belos de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Theotokos. Nossa Senhora da Graça é o título que dá àquela que gerou no ventre o Filho de Deus. A Virgem da Graça é Nossa Senhora grávida por obra do Espírito Santo. É aquela que nos dá a grande graça de Deus, que é seu Filho Jesus. Por isso, Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora das Graças é outro título que surge com Santa Catarina Labouré, lá na França. A Virgem Maria aparece a Santa Catarina e lhe entrega uma medalha onde está escrito: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu digo que o título de Nossa Senhora da Graça é uma denominação teológica, pois nós invocamos não a Virgem Maria, mas o que ela traz no seu ventre, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Durante algum tempo, quando a catedral era erguida, a pequena igrejinha de São João Batista, chamada carinhosamente por muitos de Igreja de São Joãozinho, serviu como Catedral de Belém. Por conta de sua condição patrimonial, recebeu o título de reitoria, concedido pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correa.
localizada no Centro Histórico de Belém, é hoje uma das 2 únicas igrejas com registros comprovados de fachada com traços landianos. A segunda é a Igreja de Santana, também no Centro Histórico. A chegada do arquiteto italiano Antônio Landi ao Pará, no século XVIII, tem grande relevância nas edificações, como no Palácio dos Governadores e no Teatro da Paz. 1750 em diante, Belém começa a apresentar novos elementos de ocupação. Há uma ordem específica do Marquês de Pombal, que escolhe o seu meio-irmão Mendonça Furtado para vir para cá. E junto com ele vem uma comissão demarcadora de limites, e entre elas vem o arquiteto Antônio Landi, de origem italiana, mas que tinha extensas relações políticas com Portugal. E não só o Landi, mas principalmente a ele, que vai dar um espaço, né, e vai arruar, ou seja, fazer um arruamento diferente, e vai dar uma visualidade diferente para a cidade de Belém. Na construção desse espaço, é ele que, ao modificar o plano inicial de construção, ele assoberba, ele eleva a altura desse espaço, para quem passasse do rio, de cara, ficasse espantado com a monumentalidade desse espaço. As pinturas do martírio de São João Batista e do batismo realizado por ele, presentes no interior da Capela de São João, também são atribuídas ao arquiteto italiano. Foram restauradas em 1996. Ali naquela igrejinha, que nós chamamos assim carinhosamente, diariamente centenas de pessoas entram para orar. O Santíssimo Sacramento está ali no sacrário, onde as pessoas vão rezar diante dele. É o ponto principal. Mas como ação pastoral, na igrejinha de São João, nós temos a Confraria de Nossa Senhora das Dores, um núcleo do apostolado da oração. Lá se reúne o setor de missão do setor São João, a Guarda de Santa Maria de Belém e outras atividades da paróquia que são deslocadas para lá, para a utilidade da área que está à nossa disposição. Então é uma igreja também ativa, que tem o seu trabalho, mas que está consolidada na Catedral de Belém. O templo religioso é um espaço sagrado. Nós vamos conhecer agora, aqui dentro da catedral, o que poucas pessoas conhecem, porque está fora da área utilizada liturgicamente. Chamado de ossário, ossuário ou até mesmo de umbrais da eternidade, aqui, famílias, a partir de uma contribuição para a manutenção do espaço, podem guardar os restos mortais de seus familiares. Trata-se de uma tradição da igreja. Avançando um pouco mais, chegamos à Capela das Almas. Aqui não são guardados apenas os restos mortais, mas é feito após a morte o sepultamento dos corpos de padres que ocuparam a função de cura da catedral. O episcopado era um cargo vitalício, né, por toda a vida. Então, quando o bispo morria, por falta às vezes até de cemitérios ou de outros locais, era mais do que, digamos assim, lógico que ele fosse enterrado ali onde ele viveu a maior parte da sua vida, onde ele exerceu, né, o seu ministério, o seu pastoreio, e ali ele ficaria, né, como uma memória, uma coisa imorredoura, né, ligando o pastoreio dele àquela realidade de igreja ali, né. E assim nasceu esse costume, essa tradição, que aliás também é das paróquias, né. Antigamente os párocos, que era um cargo quase que vitalício também, em um certo sentido, quando morriam tinham o direito de ser enterrado ali, ou na cripta da igreja, ou enterrado ali no altar próximo do altar principal, né, ou ele mesmo às vezes escolhia um santo de devoção que tinha ali na igreja e gostaria de ser enterrado ali perto daquela imagem, né, isso dependia muito da escolha do próprio sacerdote.
Então isso é uma tradição, né, que faz parte da vida, da história da igreja. Aqui na catedral, o Monsenhor Nelson recuperou essa tradição. É de dignidade dos arcebispos serem sepultados no interior da catedral. Porém, não tínhamos um espaço para os curas da catedral, outros padres e, por que não dizer, também os fiéis. Foi que ele usou de um espaço ocioso. Era um espaço que aqui nós tínhamos, aonde guardava a barraca da festividade da padroeira. Então, um corredor, uma área que só servia para guardar entulho. Não foi fácil, muitos saíram contra o Monsenhor, mas ele bateu o pé, teve o apoio do arcebispo na época, Dom Alberto Ramos, e ele edificou o ossuário da catedral. Ah, mas cemitério dentro da catedral? Não é um cemitério, é um espaço digno, onde ali nós veneramos de maneira amorosa os nossos entes queridos, e que nesses últimos tempos tem tido uma grande adesão. O cura é o responsável pela condução dos serviços pastorais e tem a tarefa de zelar pelo patrimônio material e imaterial da igreja. Eu diria uma palavra: o zelo por tua casa me devora. Então, o meu trabalho aqui é fazer com que a paróquia do Senhor Arcebispo seja uma paróquia viva, exemplar, aonde todos possam ser bem acolhidos na Igreja Mãe da Arquidiocese. Maria Madalena, São Sebastião, São Jerônimo, São Domingos de Gusmão e Memórias a Via Crucis de Cristo fazem parte da iconografia do interior da igreja. Todos os dias, dezenas de turistas, curiosos e paroquianos frequentam a catedral. Um misto de admiração e devoção que fazem do espaço físico templo vivo de fé. A última reforma que modificou algumas estruturas do interior da catedral aconteceu de 1881 a 1892, protagonizada pelo então bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa. Pisos e altares de mármore estão entre as mudanças. Durante as obras, os serviços e celebrações que seriam realizados na catedral foram transferidos para outra igreja. Desta vez, não mais São João Batista. A igreja co-catedral de Belém era Nossa Senhora do Carmo. O 10º bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, ocupou o episcopado de Belém durante 28 anos. Ficou conhecido como um grande defensor da Igreja Católica. Nasceu no sertão da Bahia em 1830. Formou-se em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em 1859. Em 1860, o Papa Pio IX o nomeou bispo do Pará, sucedendo Dom José Afonso de Moraes Torres. Entre 1966 e 1972, houve uma restauração na igreja conduzida pelo então arcebispo Dom Alberto Gaudêncio Ramos.
O prédio já era tombado pelo Estado como patrimônio histórico. A responsabilidade dos reparos foi toda da Arquidiocese. Outra restauração importante que manteve a sé fechada durante 4 anos teve início em 2004, mas este é um assunto para o próximo bloco. A imponência do prédio, que começou a ser construído em 1748, se consolida no final do século XIX com a chamada Reforma de Embelezamento. Um grupo de artistas italianos se estabeleceu em Belém e aqui permaneceu por 30 anos. A grande documentação que existe sobre a Sé é do período em que entra aqui a Academia de São Luca, que é uma academia romana, é uma academia que entra ligada a um personagem que é Luca Carimini, que é o que indica todos os outros e monta esse grupo aqui. O primeiro ponto de chegada desse grupo é exatamente a montagem do altar. O altar é contratado em Roma com Luca Carimini e ele resulta ser bem menos imponente na sua essência do que era o antigo altar de madeira do Lande. Quando ele é colocado no lugar, provavelmente se percebe que há necessidade de uma adaptação. E sobra a meia-lua, quem estiver de frente para o altar, a meia-lua superior, né, acima do altar-mor. Essa meia-lua é preenchida então com uma pintura contratada também para preencher exatamente aquele vão. Intervenções caracterizadas pela utilização de materiais próprios do período do auge da exportação da borracha também estão presentes na configuração atual. Com a riqueza da borracha, ela vai adquirir algumas facilidades, digamos, que são os púlpitos. O maior exemplo são os púlpitos, porque os púlpitos eles têm uma característica absolutamente tradicional, tem os profetas, tem todos os símbolos religiosos, ela aparenta ser um púlpito em madeira, mas na verdade é um púlpito em ferro. E esse ferro, então, é parte de uma modernização, de um momento aqui da região, que é o momento de entrada da industrialização dos produtos industrializados que vêm da Europa e que vão ser colocados nos principais prédios. Essa igreja em especial demonstra os estágios que se encontra a cidade, o que se faz na cidade. Isso é mais um exemplo de como ela mostra perfeitamente a história da arquitetura. E a história da arquitetura, nesse período, inclui a arquitetura do ferro. As telas presentes no interior da igreja também são de autoria dos artistas italianos. A beleza das obras contribui para tornar o espaço patrimônio da arte. Dom Macedo Costa, na época que ele propôs essa reformulação interna da igreja, ele começou fazendo algumas encomendas na Europa de telas. Inclusive tem um comentário do jornal Boa Nova, dizendo que ele tinha achado muito interessante, que não era caro, que ele podia encomendar excelentes cópias de artistas famosos, feitos por bons artistas europeus. Mas quando vem o grupo indicado pelo Carimini, na verdade, para fazer as pinturas de forro, que é a pintura central, uma pintura interessantíssima, que mostra todos os bispos anteriores e o bispo contratante, e a visão de Belém, é toda uma tela praticamente, né, de belíssima feitura dos artistas italianos. Quando esses artistas vêm, vislumbra-se então a possibilidade desses mesmos artistas executarem telas originais,
né, sem serem cópias, para a catedral. Então a catedral se enriquece com pelo menos 3 grandes telas de De Angelis, e que inclusive tem toda uma história sobre quem seriam os personagens retratados, porque eles pegaram, pelo menos de Madalena, pegou uma modelo local, ele pegou uma pessoa que era daqui, provavelmente a pessoa que frequentava a igreja, que não se sabe quem é, porque a pessoa quis se manter incógnita. E então, com isso, a qualidade das telas melhorou muitíssimo, porque eram artistas conceituados. Por exemplo, o De Angelis e o Capranese colaboraram em igrejas romanas, né? A igreja de Santo Inácio em Roma tem telas deles. Então são artistas que tinham um conceito alto na Europa. E fazer essas telas aqui é um grande complemento da ideia de Dom Macedo de dar uma nova forma à decoração dessa igreja no fim do XIX. Quando Dom Antônio de Macedo Costa chega da Europa e vê a grandeza, a majestade desta igreja, ele enche os seus olhos. E, iluminado pelo espírito artístico, ele começa então a trazer da Europa, principalmente da Itália, artistas italianos para pintar as telas dos altares laterais. Posso assim dizer que são peças valiosas, de um valor artístico, que faz parte de um acervo religioso e patrimonial da Arquidiocese de Belém. Eu cito os altares laterais, mas tudo o que Dom Antônio de Macedo Costa adquiriu, como o grande órgão cavalecol, o próprio acervo litúrgico, a edificação dos púlpitos, a aquisição do grande altar-mor da catedral, que veio de Roma, o próprio piso em que as pessoas entram, que é de mármore puro, mármore nobre, tudo isso é de uma riqueza patrimonial, histórica e cultural. Fechado de 2004 a 2009, o templo passou por um restauro delicado. Foi reconstruído o telhado e as pinturas do teto reconstituídas. Uma obra de restauro é uma obra que demanda de um cuidado bem maior, principalmente porque ela agrega vários bens, né, no seu interior. Requer um cuidado muito especial no tratamento dos elementos da arquitetura, dos elementos pictóricos, né? Então há uma necessidade de um cuidado maior, né, em virtude desses componentes da arquitetura. Não é uma obra qualquer, por isso que às vezes ela é uma obra mais demorada, porque há uma necessidade de muita pesquisa histórica, pesquisa muitas vezes de cunho arqueológico, das prospecções arquitetônicas também, prospecções pictóricas, para a gente poder identificar, né, a origem, né, dos elementos que fazem parte da arquitetura. Delicadeza e atenção aos detalhes foram fundamentais. É quando a mão do restaurador se encontra com a mão do artista. Precisa-se de 2 pontos, paciência e amor à profissão. É um trabalho que você tem que ter muita responsabilidade com o que está fazendo, porque você está lidando com patrimônio histórico. Então você está restaurando para poder preservar para futuras gerações. Na fase de restauração, a igreja esteve aberta apenas para grupos de visitação acompanharem o trabalho. A obra de restauro não é uma obra comum, é uma obra que requer, como eu falei anteriormente, uma pesquisa mais detalhada. Então esse projeto Arte na Obra, ele vai atender nessa necessidade, né, que seria abrir o espaço à visitação do público, né, e para poder as pessoas ficarem mais próximas de todo esse processo. Durante o restauro, algumas curiosidades sobre o processo de construção da igreja foram encontradas.
Uma delas foi a descoberta de material artístico existente atrás de uma das telas. Na última restauração, a pintura foi tirada para ser restaurada, a pintura, e foi descoberto que atrás dela existe um nicho. E existem desenhos, existem grafites do século XVIII, a data de 1786, e desenhos de animais, de folhas, de plantas, esboços de rostos, algumas coisas interessantíssimas nesse aspecto, porque ele fica absolutamente escondido até que haja necessidade de uma outra restauração da pintura, não serão possíveis de ser vistas esses desenhos. Nossa Senhora da Graça, a primeira paróquia de Belém, é mesmo morada de muitas memórias. Tem uma história que o primeiro bispo, quando chegou aqui, em 1724, ele foi apresentado à catedral dele, porque essa aqui não existia praticamente, ela estava em ruínas. Então ele chegou à frente da igreja de São Joãozinho, ele diz, isso é um meio legendário, ele teria dito catedral de palha, bispo de papelão, por conta um pouco dessa situação assim que ele encontrou. Então ele inicialmente se esforçou para que esta igreja fosse realmente construída, fosse construída uma igreja digna do bispado, que era aqui essa região da Amazônia. Esse primeiro bispo ele não conseguiu, vieram outros bispos, veio um segundo bispo que deu curso a isso, veio o terceiro bispo, Dom Miguel, de Bulhões, e aí sim ele começou a colocar, digamos assim, os fundamentos da igreja, a fazer aquilo que seria a primeira parte da igreja. Essa igreja ela não é só de Lande, mas ela é também dos bispos do passado, do Estado com a sua intervenção no passado. Tem Dom Macedo Costa, tem um pouco a realidade de hoje aí presente. É uma igreja que tem, digamos assim, o porte adequado próprio para ser uma igreja catedral, sede de uma igreja que se estendia daqui, dessa porta da Amazônia até os mais distantes rincões dessa região aqui. Então, digamos assim, uma igreja que tem o porte adequado para isso, para o passado e para o hoje também. A construção das identidades de um povo é um processo dinâmico, são realidades que se compõem ao longo de sua história. Seria impraticável descrever uma identidade. A consolidação do que se é depende do tempo, do lugar e das circunstâncias socioculturais em que se encontra. Podemos dizer, por exemplo, que temos identidades pessoais, culturais, religiosas e assim por diante. As transformações pelas quais passou a Catedral de Belém ao longo da história estão presentes no conjunto que hoje faz parte de nós. A Igreja Católica ela não pode ficar ligada ao passado, porque não pode mexer, porque foi fulano que fez, não sei o quê. Quer dizer, isso é uma concepção anacrônica, arqueológica da vida da própria Igreja. A Igreja, enquanto instrumento, enquanto meio, ela evidentemente passa por essas transformações. A Catedral é um exemplo disso. Aliás, para mim, o exemplo mais contundente desse processo de mudança e transformação é a Basílica de São Pedro, em Roma. Você tinha lá uma igreja que foi construída no tempo do Constantino, que tinha lá 1.200 anos ou mais. E veio um Papa e disse, olha, isso aqui não serve mais para o nosso tempo, e mandou botar no chão. Mandou botar no chão e construiu hoje o que é a Basílica de São Pedro, naquele estilo do século XVI, com todo o embelezamento dado pelos grandes pintores do Renascimento. Se a gente pensa lá, não sei, a Capela Sistina, se pensa lá outras coisas que nós temos, e, do ponto de vista da arquitetura, os melhores pintores, os melhores artistas, arquitetos foram colocados ali dentro, e está lá. Houve uma mudança, sem dúvida. O que tem da outra Basílica? Praticamente nada, só lá as paredes antigas, as pilastras antigas que servem de museu hoje, mas a igreja está lá viva, praticamente a sede da Igreja Católica,
e está lá com sua função, né? Uma função específica, própria, de ser a igreja mãe, né? Praticamente toda a cristandade, todo o cristianismo. Então, acho que assim a catedral, né? ela evoluiu, né? Ela passou por esse processo de mudança e está aí. Ela serve exatamente aquilo que a igreja é no tempo, né? E na realidade do tempo, aquilo que é exigido, digamos, de um templo como esse. Hoje, a Catedral de Belém é um lugar de vida. Durante o ano, várias celebrações que fazem a igreja no mundo são também presididas aqui pelo arcebispo. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Missa das cinzas, dos santos óleos, da ceia do Senhor, celebração da cruz, vigília pascal, missa da Páscoa, vigília de Natal. Para quem passou mais de 20 anos à frente desta arquidiocese, a Igreja Mãe tem uma significação especial. Hoje iluminada à noite e dentro a iluminação também durante o dia ou à noite é uma coisa maravilhosa e toda a restauração merece, de fato, ser vista para se contemplar a beleza de uma bela igreja, de um templo como é a nossa Catedral de Belém. Com a quantidade de informação que se pode visualizar num centro histórico como esse, descaracterizá-lo com edificações modernas no lugar dos prédios antigos, sem avistar uma ressignificação, ou seja, apenas para fins comerciais, seria uma perda sem possibilidade de reparação. Como é que eu posso, como historiador e cidadão, conseguir pensar a construção de um prédio de 40 andares do lado de uma igreja dessa? Como é que eu posso permitir o aumento do fluxo de tráfego num trânsito tão complicado numa rua que foi pensada para 350 anos atrás? Isso é um crime. Ainda bem que, mas no espaço de 20 anos, essa luta pela defesa do patrimônio histórico, pela luta do patrimônio material e imaterial, ela vem crescendo. O que me dá um certo brilho no olho, o que me dá uma certa paixão, é ver que cada vez pessoas mais jovens que estão no seu dia a dia, em determinado momento, olham para isso, se indignam e participam dessa luta. Isso é fundamental para que a gente mantenha o espaço da cidadania e mantenha o espaço dessa igreja, da praça, da rua, que não é um espaço meu, seu, é um espaço público, coletivo. A gente tem que aprender a viver de novo num espaço público e retomar isso como nosso. A Catedral Metropolitana é um patrimônio da Amazônia, um dos elementos que fazem de Belém uma cidade de encantos. As nossas identidades são também as nossas igrejas.